pessoal, aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. Quero dizer que é um prazer falar novamente com vocês, e hoje nós vamos abordar o assunto ressurreição dos mortos. Para isso, eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, o Santo Livro, a Santa Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 24 e 25. Diz assim a Bíblia Sagrada: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, para tratar desse assunto, ressurreição dos mortos, eu quero aqui fazer aqui algumas considerações importantes. Primeiro, Deus fez o ser humano com corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material. Diz a Bíblia que do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Então, na morte, o pó vai para a sepultura, o corpo volta para a sepultura, volta para o pó. E a alma e o espírito são a parte imaterial do ser humano. A alma, ela nunca morre, ela é imortal. Nós analisarmos a Bíblia, especialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 31 em diante, nós vamos ver que a alma é imortal. E diz a Bíblia que o espírito, que é essa máquina, né, que a gente respira, Deus deu e para Deus tornará. Então, morreu ali o ser humano, o corpo para o pó da terra, vai voltar para o pó, e a alma, que é uma das partes imateriais, a parte imortal, ela não morre, ela é imortal. Para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, que os seus pecados são perdoados, que o Espírito Santo habita dentro dele e faz ele viver uma nova vida, uma vida de acordo com os padrões da Bíblia, a alma dele, que é ele, que é o ser da pessoa, vai para o paraíso de Deus, que é um lugar onde é a antessala do trono de Deus. E o Espírito, como eu disse, volta para Deus. E, no caso, a morte das pessoas que não creem em Jesus, que não têm Jesus no seu coração. Eles continuam com os seus pecados, porque Jesus é quem perdoa os pecados. Eles continuam com os seus pecados, continuam com a sua vida ímpia, com a sua vida pecaminosa, morrem nos seus delitos, morrem nos seus pecados e vai para o Hades, que é o inferno. E ali, a alma que eu disse, ela não morre, ela é imortal. Ali a pessoa fica em tormentos e em chamas. Está lá escrito na Bíblia em várias partes, especialmente no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 31 em diante. E dali não sai. Não sai. Não adianta pensar que a pessoa vai sair dali, vai acender vela, vai rezar missa, vai fazer rezas, que ela não vai sair dali. Não existe purgatório, do inferno ninguém sai, nem do paraíso ninguém sai. Está escrito na Bíblia. E ali o ímpio morreu, o espírito dele, que é de Deus, vai voltar para Deus. Tá. Como ocorrerá a ressurreição dos mortos então? Diz a Bíblia Sagrada que a ressurreição ocorrerá nos últimos dias. Diz o profeta Joel que os últimos dias seriam aqueles que Deus derramaria o Espírito Santo sobre as pessoas. E isto aconteceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, na sua pregação, ele disse lá no versículo 17 do capítulo 2, que aqueles dias eram os últimos dias. Então, o que é últimos dias na Bíblia? É desde a ressurreição de Jesus Cristo, desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é
os últimos dias. Entendeu? Então, como ocorrerá a ressurreição dos mortos? O primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo. Ele foi a primícia da ressurreição. A segunda pessoa, a segunda leva de pessoas que ressuscitarão, que Deus ressuscitará, são aqueles que forem arrebatados no arrebatamento da igreja. Jesus virá, parará nas nuvens celestiais e arrebatará, tirará da terra aqueles que creem nele. Essa é a segunda leva da ressurreição dos mortos salvos em Cristo Jesus. A terceira e segunda leva da ressurreição dos mortos salvos em Cristo Jesus, será durante a grande tribulação, um período de 7 anos, onde Deus permitirá que o Satanás governe a terra por 7 anos através do anticristo e do falso profeta. E esses mortos salvos que Deus ressuscitará na grande tribulação serão chamados mártires da grande tribulação, que eles vão sofrer muito pelas mãos do anticristo e do falso profeta. E a última leva dos ressurretos, dos ressuscitados, serão no milênio de paz. Jesus descerá no fim dessa grande tribulação, na batalha do Armagedon, derrotará Satanás, o anticristo e o falso profeta, jogará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, amarrará o Satanás num abismo, lá no inferno por 1000 anos, e Jesus reinará na terra por 1000 anos com os salvos. E ali, durante esses 1000 anos, o homem vai viver muito, mas ocorrerá a morte, e Deus vai ressuscitar essas pessoas salvas em Cristo Jesus. Então, o que ocorrerá? Como ocorrerá a ressurreição dos mortos não salvos, aqueles que morreram nos seus pecados, na sua vida pecaminosa, na sua impiedade? Eles ressuscitarão no final desse milênio de paz, no juízo final. Deus estabelecerá o seu trono branco, que é o juízo final, e vai ressuscitar todas essas pessoas que morreram na sua impiedade, nos seus pecados, na sua vida pecaminosa, de Adão até esse dia. E Deus então ressuscitará ele. O que é ressurreição? É a união do corpo, da alma e do espírito. Então essas pessoas comparecerão diante de Deus como eles viveram aqui na terra, com seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. E Deus os julgará, os condenará e os jogará no lago de fogo e enxofre, aonde já estarão o anticristo e o falso profeta. E Deus vai também, já nesse tempo, nesse juízo final, também teria jogado o Satanás no lago de fogo e enxofre. Então, para aqui fazer uma síntese breve, então, ressurreição dos mortos é a união do corpo, da alma e do espírito da pessoa. Repetindo, o corpo morreu a pessoa, o corpo tornará para a terra. A alma, que é a parte imortal do ser humano, ela irá para o paraíso de Deus, se a pessoa é salva, ou irá para o Hades, se a pessoa não é salva, continua com a sua vida pecaminosa nos seus delitos. E o Espírito que Deus deu, que é essa máquina, voltará para ele. Na ressurreição dos mortos, tanto na dos salvos, como a dos ímpios, na dos incrédulos, que os não salvos, unirá, ressurreição dos mortos, unirá corpo, alma e espírito. Então, querido, se você quiser ressuscitar, ser ressuscitado na ressurreição dos mortos salvos, creia em Jesus, viva com Deus. Aqui, Jesus disse aqui nesses versículos que eu li, que aquele que crê nele e crê naquele que enviou ele, não entrará em condenação, passará da morte para a vida eterna. Então receba Jesus na sua vida, no seu coração, e viva
com Deus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.